todo torcedor puto. O que o Grêmio fez sábado é um papelão, é uma vergonha, é constrangedor. Tirando o fato desse cara ter lançado a gurizada pra jogar aqui, e essa foi uma promessa da direção, não tem mais nada pra se apegar. Não, mas aí eu digo pra mim, não tem nada. Mas também, vamos falar uma verdade também? Ele lançou a gurizada. A gurizada tá jogando porque ele é melhor do que os caras que contrataram. Mas teve outros tempos que não jogava. Não jogava. Mas esse é o mérito deles, não dá pra tirar. Pra mim, o ponto que o Adams traz é muito importante pelo seguinte, tá? Se a gente olhar os momentos de Grêmio e Inter, pra mim, a única surpresa é o Grêmio. Porque o Inter eu já esperava que fosse sofrer assim. Gente, não tem como. É aquela velha história, quem planta batata, colhe batata. O Internacional do ano passado sofreu e é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V em 2026. Piorado. Piorado. Não tem mais o Vitão, cara. Como é que tu vai imaginar que o Inter não vai sofrer depois do que sofreu no ano passado? É óbvio que o Inter ia sofrer. A surpresa é o Grêmio tá sofrendo. Porque o Grêmio contratou um técnico de ponta, fez investimentos que se sobrepuseram em relação à história do clube como grandes investimentos. Como uma virada de página. Como uma virada de página. O grupo do Grêmio é muito melhor que o do Inter. Não tem comparação. É muito melhor. Não tem comparação. Cara, olha só, o Pesolano tá sendo muito criticado. Ele é mais caro. O Pesolano, na prática não tá se confirmando, mas no papel. O Pesolano ontem foi criticado porque ele colocou o Alan Patrick no lugar do Bernabé. Ele justificou. E eu acho uma crítica válida, mas aí eu pergunto pra vocês. Quem tu colocaria em vez do Alan Patrick? O Alex? O Alex não tem velocidade. Que nem o Bernabé. Ninguém tem velocidade do Bernabé. Eu teria mexido menos no... Sabe? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Sacrifício. Não tem mudança no time que tu faça que se resolva quando um jogador perde um gol como o Carboneiro perdeu. Aquele gol muda a história do jogo. Mas faz parte Os caras vão pro gol. Mas pro Inter faz parte. Mas é que eu acho que isso aí tá dentro do contexto do jogo. Tu perdeu um gol, outro Não. Perder gol é uma coisa. Tem gols também. perdidos que beleza, acontece. Agora, aquele tipo de gol mas ali, ainda cara... assim, Lelê, Não é que ele errou o gol, cara, ele errou do gol. Eu ainda acho, Lelê, que se o Inter não tivesse o Paulo Pesolano de treinador, o Inter seria o penúltimo colocado no campeonato. Tá? Aí que ele faz um bom trabalho, dada do que tem. a quantidade de peça insuficiente que ele tem. O Inter só não tá sofrendo mais dentro do que eu falei aqui. Por causa dele. O Pesolano tá fazendo um trabalho acima da média. Ele abriu mão do que o Inter é ruim. É isso aí. Ele abriu... às vezes ele esquece. Não, mas eu até não acho que é isso, cara. Eu acho que ele abriu mão do que ele pensa. É uma coisa elogiável. Ele quer um time que marque em cima, que jogue bola, que não sei o quê. E ele viu que, não vai dar certo, porque além de tudo, o meu time não sabe fazer gol. O meu time cria e não sabe fazer gol. Então esquece, nós vamos tentar ganhar de 1-0. Aí ele bota os jogadores mais físicos que ele tem, todo mundo, ele abre mão do Bernabé na lateral esquerda, inventa o Bernabé de atacante, descobre um baita de um jogador, e ele abre mão disso aí e acha o time. Beleza. Aí ele não pode perder um jogador, que ele perdeu numa decisão errada da arbitragem, tá? Ele perdeu esse jogador, o mais próximo que ele podia fazer era colocar um jogador que fizesse uma parte do que o Bernabé faz. Te sacrifica pra correr atrás dos caras. Ele botou o Alan Patrick, que não consegue mais jogar futebol na primeira divisão. Nesse nível que o Inter precisa, na condição física que ele tem, não dá pra jogar. Ele explicou... eu quis botar um jogador porque o Bragantino não corre pra trás quando joga em casa. No sentido assim, o Bragantino perde a bola, eles correm pra pressionar e recuperar a bola. E eu entregando a bola para o Alan Patrick, ele para a bola, ele sustenta, ele não faz mais isso. Mas não porque ele não tinha pra quem... Teve várias vezes que ele recebeu a bola, ele não tinha pra quem dar. Não tem. Mas o Alan Patrick no esquema do Grêmio funciona. Porque tem caras na ponta de velocidade pra bola chegar neles. A bola chega no centroavante. O Grêmio não tem. O Grêmio tinha o Bright White no sábado e não tinha nada ali no meio campo. É que o problema é que o Grêmio entra em campo com dois times. O Grêmio tem 5 jogadores que atacam e 5 jogadores que defendem. E no meio disso aí tudo, um desses jogadores faz sozinho uma tentativa de ligar um lado com o outro, que é o Arthur. E o Arthur também não tem condição física de jogar muito tempo. Ele termina o jogo quase mancando. Quase todos os jogos ele termina mancando. Tá? E porque ele corre sozinho no meio campo, porque 5 jogadores defendem e 5 jogadores atacam. E 4 jogadores atacam, e ele fica naquela loucura ali. Então não tem como jogar futebol desse jeito. Tá provado que não é assim que se joga. Pro Grêmio falta muito trabalho, na minha opinião, falta muito trabalho de treinador. O Grêmio é o contrário do Inter. O Grêmio, os resultados vêm dos jogadores. O trabalho do Grêmio é ruim, o trabalho do Inter eu acho que é menos pior, dadas as peças que tem. Mas o que mais me surpreende do Inter, na questão do Inter, não é aí parte do Pesolano. Se tu tem um orçamento limitado, pra dizer assim, tu tem um orçamento limitado, tu não pode ter jogador fraco fisicamente, tu não pode ter jogador armandinho, e de preferência tu não pode ter jogador velho. A principal coisa que tu tem que ter é jogador forte ou rápido.
Tá? Jogador que se impõe fisicamente, que quando ele bater as pernas contra o cara, ele que vai ficar em pé e o cara que vai cair. A prioridade tem que ser essa, tem que ser sempre o jogador físico. Pode ser ruim e pode ser burro. Tranquilo. Desde que seja forte e outra coisa, rápido. Né? E no caso do Inter, que está jogando uma vez por semana. Mais essa ainda. Ontem parecia o contrário. Parecia que o Inter tinha jogado na quarta-feira. E o Bragantino, porque o Bragantino, que já tinha passado o carro no Vasco no final de semana, jogou pela Sul-Americana no meio da semana, e ontem atropelou o Internacional fisicamente. Exatamente. Além da parte técnica também, porque realmente... Os jogadores são mais novos, sabe? São mais fortes. E os jogadores mais... Se o Inter tivesse a Sul-Americana, nossa senhora, não sei os jogadores mais experientes ali do Bragantino, tu pega ali o Gabriel Rufi, até o próprio... O que fez o gol de Capixaba. falta. Ele não é guri, né? Não, mas é muito físico. Mas isso que eu tô dizendo, cara. Então, e o projeto do Bragantino é muito claro isso aí, cara. Eles pegam 3, 4 mais experientes, mais nego velho, até depois no segundo tempo até entra o Sacha e tal, mas é uma gurizada, cara, uns caras fortes, velho. Sabe que tu não consegue derrubar os caras. E eu me lembro, o Tinga teve aqui semana passada, cara. O Tinga ainda falou assim, pô, cara, mas é que a parte física do Inter tá aparecendo e realmente, pô, a gente viu aquele jogo contra o Vasco, o próprio jogo contra o Vitória, cara. O Inter foi um 2-0 mentiroso, a gente falou aqui e tal. Mas agora, a impressão que eu tive vendo ontem o jogo é que os caras já estavam de férias. E o Vijagra, que fez boas partidas ontem, ele entregou a pior partida dele. Ele errou até lateral. E aí errou o lateral. Ele tomou um chapéu e uma meia-lua dentro da área. O cara deu 2 toques na bola. Um foi o chapéu, o outro uma meia-lua. Viagra tava molenga ontem. O passado te condena. Tweet Retro. Vamos chegar com o Tweet Retro e o oferecimento é de Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @Solufix Profissional e GetNet, soluções de pagamento que são mais negócio. Após o jogo, durante coletiva, o nosso colega Leonardo Sonda fez uma pergunta para Antônio Dutra Júnior, vice-presidente do Grêmio. Então vamos deixar por conta do próprio vídeo aqui, acho que não precisa nem tradução aqui. Boa noite, né? Leonardo Sonda, TV Bandeirantes. Eu queria te perguntar o que é bom no seu trabalho e no trabalho do técnico Luiz Castro para que vocês se mantenham nos cargos. Essa análise eu deixo para vocês. Não, mas eu pedi a sua análise. E eu te disse que eu deixo essa análise para vocês. Perfeito. Dutra. Ô, Dutra. Tá fácil ser diretora. Ela é talentosa, mas depois não adianta se queixar, cara. Pô, eu conheço o Dutra, sei do gremismo dele, tá tudo certo. Uma certa feita... Pô, velho, assim, nós nos encontramos e ele falou de um determinado colega nosso que tava sempre não sei o que, bababá. Pô, cara, tu tem a oportunidade de falar agora aqui, fala, meu. Mesmo que diga assim, ó, pô, nosso trabalho realmente tá deixando a desejar até agora, queremos um novo momento, vamos trabalhar pra isso. Durante essa parada da Copa, a gente tem 45 dias pra trabalhar, quem sabe tá aí a pré-temporada que o nosso treinador tanto precisa. Pô, velho, isso é uma resposta. Isso é uma resposta, mesmo que tu não acreditasse nela. Cara, só que não adianta reclamar depois, se tu tem confiança no teu taco, tu chega ali e diz assim, me pergunta de novo isso em dezembro. É isso, pronto. Sabe? Mas, pô, cara... Mas eu acho que foi mal nessa vez, foi mal. Isso aí pra mim é só uma pontinha do iceberg do que foi a coletiva do Antônio Dutra Júnior. Tá, a pergunta aquela é deplorável. Não precisava. Qual? A da pergunta da Grêmio TV não precisava. Isso é uma coisa importante, né? Antes, me entendam bem, antes que os colegas da Grêmio TV achem que eu tô... Não, cara, turma de casa, pode falar. Ele sabe qual é, quando a gente elogia também. Quando às vezes tem que falar. Coletiva como essa, pós-derrota, no clima que tá, não tem que o pessoal da Grêmio TV perguntar. Ainda mais ser o primeiro a perguntar pra mandar uma mensagem onde um torcedor em algum lugar do mundo... Isso é o mais espetacular. Não, porque um torcedor em algum lugar do mundo, o Dutra Júnior disse que a direção tá colocando a cara tapa pra falar. De velho, me corrija se eu estiver errado. É uma coisa nesse sentido. E aí o Dutra, pois é, porque estamos trabalhando e tal. Eu olhei aquilo ali, eu lembrei do Parreira lendo a carta da Dona Lúcia, depois do 7-1. É ruim, né? Porra, cara, tá todo torcedor... Puto. E fazendo meme com saudade do Mano Menezes. E vocês querem me dizer que o trabalho tá bom? O Grêmio tem dificuldade contra o Corinthians, contra o Remo, na Sul-Americana contra um bando de time amador. É foda. Porra! O Grêmio gastou um caminhão de dinheiro num trabalho que é ridículo. Gente, quem caminha na arquibancada da Arena... É ridículo o trabalho do Grêmio. O que o Grêmio fez sábado é um papelão. É uma vergonha, é constrangedor. Foi um dos piores jogos que eu vi do Grêmio. E é uma pena, porque é um Grêmio que deixa muito nítido
que tá só esperando uma proposta pra Vieri, pra MEC, pra dar uma equilibrada no caixa e contratar o quê? Mais jogadores ruins. Bom que vocês têm que entender. Por quê? Por que que tá? Se quem vai contratar são os mesmos que montaram esse grupo, não adianta ter dinheiro. É aquilo que eu falo pra vocês. Isso aqui é um corte. Agora, se tu quiser assistir o programa completo, ele tá aqui na TLTV. Vai lá dar uma olhada, cornetinha. Agora eu vou lá jogar meu futebol.